Eu consegui sobreviver ao trabalho braçal trabalhando por muitos e muitos anos com meu pai. E eu aprendi uma lição valiosa. Trabalhar no pesado não é para todo mundo e você fica muito desgastado com o tempo. Eu comecei a trabalhar em obra com meu pai, né, desde muito cedo. Então, com meus 13, 14 anos, meu pai, mano, assim que eu terminava a escola, né, pelo período da manhã, meu pai já ia me pegar na escola para poder trabalhar à tarde, tá ligado, com ele. Ô desgraça de trem difícil de peneirar. Vou peneirar essa desgraça aqui não. Peneira essa porra aí, senhor. Desgraça, senhor. Não... Vamos, rebola, rapaz. E nessa época não existia muita perspectiva de vida, né? Eu não tinha também uma perspectiva de que a minha vida fosse melhorar, sabe? Eu nunca pensei nisso. Eu achava que minha vida era aquilo mesmo, eu ter que estudar, né? E quando eu terminasse os estudos, trabalhar no período todo ali com meu pai. Então não teve muito aprendizado, né? Na época, aprender uma profissão. Não, eu só trabalhava como ajudante de pedreiro, né? Ajudando meu pai ali todos os dias, por meses e meses, e não tinha muita perspectiva, né? O tempo vai passando, né? E é coisa da vida mesmo. E eu ganhei anos de trabalho braçal e a única coisa que eu tive ali como recompensa foi os amigos do meu pai, que eram os outros peões de obra, né? Não é que eu tô só reclamando, tá? Na época fez muito sentido, por uma parte. Eu sempre gosto de ver o lado bom também das coisas, porque eu aprendi muita coisa, aprendi a dar valor ao dinheiro que eu ganhava, né? A valorizar os estudos, apesar de tudo, eu valorizava, eu aprendia o que era necessário para minha vida, né? Apesar de eu sempre ter noção de que, por eu ter estudado em colégio público, eu sempre soube que eu não ia poder competir ali de igual para igual com alguém que, estudou particular, que tivesse mais oportunidades do que eu, né? Mas eu sempre valorizava porque eu gostava de aprender algumas coisas ali interessantes, né? E fiquei tentando viver a vida ali daquela forma, né? Estudando e trabalhando com meu pai à tarde. E não foi só a desgraça, né? Teve a parte boa, foram muitas alegrias, assim. Eu adorava quando eu ia com meu pai trabalhar numa obra distante, sabe? Porque a melhor parte era ter que viajar pro trabalho, então... Ei, amiga, fala. Pronto, a gente morava num lugar que era meio que uma espécie de interior, né? A gente ia pra cidade, era bem interessante a viagem e tudo mais. Conhecer lugares novos, né? Tipo, pessoas novas. Nessa parte aí eu gostava, porque era uma experiência bacana. O problema é quando a gente chegava na obra. Tipo assim, ter que lidar com estresse e tudo mais, não era tão legal, não. Cara, porque, tipo assim, eu não aguentava o estresse do trabalho, tá ligado? A carga também de trabalho excessiva, porque a gente sempre trabalhava mais que 8 horas. Ou quando a gente trabalhava 8, 7 horas no dia, parecia que a gente tinha trabalhado 12. De tão estressante que é, de tão trabalhoso que é. Então, só quem trabalhou com isso sabe, cara. Tipo, ter que fazer massa o tempo todo, ter que trabalhar no sol. Era muito difícil de lidar, tá ligado? E também, nessa fase de adolescência, eu tava meio que sofrendo uma depressão ali, silenciosa, né? Só que eu não sabia bem o que era, tipo, por causa de problemas que eu tive com minha mãe. Enfim, problemas sociais, eu sempre fui uma pessoa mais esquisita, sabe? Oi! Oi! Pode deixar. Então na época eu não sabia bem descrever o nome, sabe, do problema que eu tinha. Então ainda tinha esse problema meio que pessoal, né, que se juntava com as coisas ali do dia a dia, os estresses. Então lidar com um peão de obra é muito difícil, cara. Os caras só sabem lidar com problema com ignorância. Meu pai mesmo era muito ignorante, mano. Tipo, acontecia um problema, tipo um erro no trabalho. Porra, meu pai surtava, pô. Tipo, xingava, tá ligado? Aqueles palavrões terríveis assim. Ficava com raiva, ficava puto. E meu pai também nunca trocava ideia comigo ali enquanto a gente trabalhava. Tipo, às vezes só tava eu e ele assim fazendo um serviço. Tipo assim, era as 8 horas calado ali, sem trocar uma ideia, tá ligado? Porque a gente não tinha uma conexão maneira, né? Eu, no começo, não me afetava, mas depois de um tempo, eu comecei a pirar com isso, do tipo, nossa, mano, meu pai não troca uma ideia comigo, tipo, a gente nem parece ser pai e filho, tá ligado? Então, além daquele trabalho em si, que era já estressante, que a gente trabalhava, né? Ainda tem essa questão mais pessoal. Então, mano, erros no trabalho era motivo de xingamento, de estresse. Ele dizia até, as coisas nunca dão certo pra mim e tudo mais, e você vendo aquela situação, sabe?
Então, quando a gente também ia trabalhar com as outras pessoas, né? Porque geralmente tinha obra, aí meu pai chamava outros pedreiros, outros serventes também para poder terminar a obra mais rápido. Cara, era sempre o mesmo roteiro, a galera sempre com traumas ali de casamento, pessoas viciadas em drogas, em bebidas, sabe? Sempre o mesmo roteiro. Todo mundo, a maioria, era sempre a mesma coisa, cara. E eu via aquilo e pensava, caralho, mano, eu preciso sair desse ambiente logo, desse tipo de trabalho, porque, tipo assim, todo mundo é do mesmo jeito, tá ligado? Tá todo mundo fudido, então eu achava que era só meu pai aqui, mas pelo jeito as pessoas que ele conhece também é do mesmo jeito, tá ligado? Então, tipo assim, as pessoas que trabalham nessa área é tudo satânico, tá ligado? Sempre tá, tipo assim, rodeado de problemas, né? Então, era vício em jogos, em mulher, tá ligado? Meu pai mesmo, cara, todo final de semana saía na sexta e só parava no domingo. Só parava de beber no domingo. Então o bicho saía pra pegar mulher, pra beber pra caralho, apostar. Meu pai gostava de jogar sinuca, né? Então toda oportunidade que ele tinha, cara, pegava a varinha dele, né? Pegava o taco dele e saía por aí atrás de bares de sinuca pra poder jogar, apostar. E vocês sabem, né? Quem mexe com aposta, na maioria das vezes perde. Então meu pai perdeu muito dinheiro com isso, cara. Basicamente ele trabalhava durante a semana pra pagar as apostas, tá ligado? É tanto que as responsabilidades assim de casa, tipo a feira, contas de água, de energia, quem pagava era sempre minha mãe. Basicamente meu pai comprava uma carne ou outra ali meio de semana, bobas, tá ligado? A minha mãe ficava com grosso. E agora em setembro vai entrar o grosso. Vai entrar o grosso, vai começar a crescer dentro de cada trabalhador. Então, cara, simplesmente eu via aquilo ali e dizia, mano, isso aqui não é pra mim, tá ligado? Que vida é essa? As pessoas que trabalham nessa área, todo mundo é desse jeito, tá ligado? Será que é por conta do trabalho, que é estressante, que é pesado? Então, depois de um tempo, eu cheguei à conclusão que provavelmente era aquilo sim. Então, cara, eu via tudo isso e pensava, cara, eu quero sair desse ambiente, eu não vou aguentar ficar nesse pique, conviver com esses caras, e se eu ficar igual, tá ligado? E se eu não conseguir tancar isso aqui? E, cara, imagina só você tá passando por mil e um problemas, assim, internos, sabe? Com você mesmo. E ainda ver o externo que tá tudo desmoronando. Então você tem que ser muito guerreiro pra poder suportar, né? E esse tipo de trabalho, cara, ambiente, ele te adoece muito aos poucos. No começo você não percebe, né? Porque você diz, é normal, tipo, normal isso aqui. Mas depois de um tempo, quando você vai amadurecendo, né? Você vai percebendo que aquilo ali não é vida, sabe? Então, quando eu completei meus 17, 18 anos, eu tomei uma decisão, tá ligado? Eu tomei uma decisão e falei pro meu pai que eu não queria mais trabalhar com aquilo. Tipo, meu pai, mano, ele ficou com raiva de mim, tá ligado? Ficou puto. Tipo, parou de falar comigo, virou a cara. Mas eu simplesmente eu tanquei e falei, cara, eu não quero essa vida pra mim. Tipo, que vida merda ter que trabalhar a semana toda pra gastar final de semana com mulher, bebida, vícios. Porque por mais que eu não gostasse daquilo, uma hora ou outra eu ia ser contaminado, tá ligado? Isso é óbvio. E eu já tava sendo aos poucos, cara. Já tava bebendo pra caramba. Só que alguma coisa ainda me dizia que tinha alguma coisa errada, sabe? Então eu fui tocado ali em algum momento. Eu acho que foi Deus. Então, cara, você começa a pegar os mesmos vícios e os gatilhos de escapes começam a ser o mesmo, assim, que os teus colegas de trabalho, né? Todos são sempre assuntos de chimpanzé, tipo, os caras só pensam em pegar mulher, cara, só pensam em beber, em fazer putaria, tá ligado? Tipo, ninguém tem um pensamento de progresso, de crescer, de querer coisas novas, sabe? E o meu pique era de coisas novas, cara. Eu queria descobrir coisas novas, eu queria viver coisas novas na minha vida, né? Porque eu nunca fui, sendo bem sincero, de fazer merda, tá ligado? Eu sempre pensei que, mesmo numa situação de merda, eu sempre pensei, mano, um dia eu vou vingar, um dia eu vou vencer, tá ligado? Então, isso me fez se afastar desse tipo de trabalho. Eu comecei a arrumar outras oportunidades, então eu comecei a trabalhar com atendimento ao público, né? Como garçom, era a oportunidade que tinha, fazer o quê?
Então eu comecei a arrumar outros trabalhos, comecei a ir para outros ambientes, conhecer novas pessoas, e foi um alívio muito, muito, muito grande. Hoje em dia eu vejo que as pessoas que indicam esse tipo de trabalho, sabe? Elas nunca passaram por isso, mano. Quem já passou por isso sabe o quanto que é ruim, né? Ruim, né? Então eu vejo pessoas romantizando o trabalho braçal, né? Aquele Ryan Santos mesmo, por exemplo. Ah, seja pedreiro, seja eletricista. Cara, você não vai tancar, tá ligado? Você não vai tancar esse tipo de trabalho. Você não vai tancar esse tipo de ambiente. É uma merda. Porque, mano, o trabalho. Se você for numa obra, você vê a desgraça. Peão de obra é uma desgraça, tipo. Não tem graça, cara. Não tem graça. Você tá rindo? O trabalho em si é muito ruim de se fazer, estressante. Eu entendo o porquê da nossa geração não querer esse tipo de trabalho. Às vezes, muitas vezes é por conta do ambiente, tá ligado? E também o trabalho braçal que te deixa exausto, você não consegue fazer mais nada. Eu sei que pra muita gente é a única oportunidade que tem, né? Mas se você puder escapar o máximo que você puder, faça, cara. Então faça uma pergunta pra você mesmo, tá ligado? Veja se você aguenta. Pô, eu aguento trabalhar no pesado? Se você aguenta, beleza. Se você não aguenta, cara, foge, trabalha com outra coisa, com atendimento ao público, com call center, o que seja, tá ligado? Trabalho braçal não é fácil, é sempre um ambiente de merda. As pessoas, geralmente que trabalham nessa área, todas têm uma áurea de fracassado, cara. E você, se você for uma pessoa assim, inocente no começo da sua vida, você vai ser contaminado, tá ligado? Eu vou trabalhar com atendimento ao público, eu nem gosto. Cara, eu sou introvertido pra caralho, tá ligado? Eu não gostava também. Minhas primeiras oportunidades eu demorei pra engrenar. É tanto que eu sou introvertido, tá? Eu não sou um cara que, sou extrovertido pra caralho. Eu simplesmente fazia porque era o jeito. Na hora de trabalhar eu usava uma máscara, fingia ser outra pessoa e é assim até hoje, tá ligado? E esse foi meu trauma, tá ligado? Foi uma parada que eu tenho muito, muito trauma desse tipo de serviço. Hoje em dia eu não suporto nem de chegar perto de uma obra, cara. Eu lembro de xingamentos, eu lembro de erros de trabalho que meu pai ficava puto. É uma parada assim que eu tenho já um ranço, sabe? Então é isso. Se você tem alguma experiência nesse tipo de trabalho, né? Se você já trabalhou, deixa seu relato aí na seção de comentários. E também se inscreva nesse canal para mais vídeos. Deixei R$ 30 embaixo do vaso. Assim que você pegar, avisa para me saber que foi você que pegou. R$ 30.